A Terra é o planeta Água. O Brasil, o país com maior abundância de água doce do mundo, é o país azul. Mas apesar dessa abundância, a água não é um recurso, e muito menos é infinita. Existe no Brasil, nesse momento, uma disputa intensa pela água. Uma disputa por poder, que não é conhecida e nem debatida pela sociedade com a força que deveria. Esse vídeo é um alerta sobre a crise hídrica em que vivemos. Uma crise que não é só de eventualidades climáticas, mas que vem de um sistema de apropriação e devastação por parte dos setores privados. O problema da falta de água, que se torna uma realidade cada vez mais comum para a sociedade brasileira, não é só a seca, mas a cerca. Os ladrões e poluidores das águas. A acelerada expansão do agronegócio e da mineração aprofundou o ritmo hidrointensivo de captação das águas superficiais e subterrâneas. Isso, associado aos impactos do desmatamento das matas ciliares, assoreamento dos corpos d'água e da contaminação por agrotóxicos, fertilizantes e metais pesados, tem impulsionado um verdadeiro colapso nas regiões hidrográficas do subcontinente sul-americano. Apesar do Brasil liderar o ranking dos países mais ricos em água doce do mundo, a crescente exploração intensiva dos corpos d'água para atender às demandas cada vez maiores de produção de commodities por parte do agronegócio e da mineração tem feito as águas do país secarem drasticamente. Um levantamento do MapBiomas denuncia que o Brasil perdeu 15% de superfície de água desde o começo dos anos 90. Exploração essa que se apoia no argumento equivocado de que a água é um recurso que está disponível como mero insumo dos processos produtivos. É essa narrativa que, somada à ideia de que o Brasil tem água em abundância, tem contribuído para o cenário de profunda crise hídrica em que vivemos. Um dos exemplos é a fiscalização frágil na operação das outorgas, que são autorizações dadas pelo poder público para que empreendimentos hidrointensivos usem elevadas vazões de águas, superficiais ou subterrâneas, por décadas a fio, e que usa como base de avaliação informações autodeclaradas pelos próprios empreendedores. Se somarmos as vazões das outorgas das águas superficiais e subterrâneas, concedidas pelos Estados e União apenas para mineração e para o agronegócio irrigado, os números são estarrecedores. Para o setor mineral no Brasil, a vazão de águas outorgada é de 1,8 bilhões de litros por hora, ou 16,5 trilhões de litros por ano. E isso ainda é uma subnotificação, porque não reflete o consumo de água de toda a cadeia produtiva da mineração. Ainda assim, apenas essa água outorgada para o uso direto da mineração poderia abastecer 298,9 milhões de pessoas, ou seja, pelo menos 80 milhões a mais do que toda a população brasileira atual, que já é próxima a 215 milhões. E ao tentar dimensionar o uso das águas pelo agronegócio, o buraco é ainda mais fundo. Apenas para o agronegócio irrigado são drenados 6 bilhões de litros por hora das águas superficiais de rios federais, 991 bilhões de litros por hora dos rios e córregos estaduais e 247 quintilhões de litros por hora das águas subterrâneas. Teríamos que imaginar 99 trilhões de piscinas olímpicas para dimensionar a quantidade de água utilizada para irrigar por apenas 1 hora os monocultivos do agro. Isso sem falar de todo o consumo hidrointensivo da pecuária. Enquanto isso, o levantamento mais recente apontou que quase 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável no Brasil. O que existe, então, é uma apropriação da água, que inunda parte do setor privado e priva parte significativa da população, de forma consentida pelo poder público, que não impõe limites nem fiscaliza como deveria. A própria gestão das águas parece estar também capturada pelo interesse corporativo. Enquanto isso, as crises de racionamento e colapso hídrico que testemunhamos cada vez mais frequentes e intensas passam ao largo desses verdadeiros ladrões e poluidores das águas. Pois se o principal consumidor de águas do nosso país não é o abastecimento urbano, mas o agronegócio, por que então, quando pautamos a necessidade de protegermos as águas, racionalizar seu consumo e evitarmos desperdício, falamos apenas da mudança de hábitos individuais e não de uma nova cultura política que reconfigure coletivamente os hábitos de hiperconsumo e contaminação das águas pelas grandes corporações, garantindo uma fiscalização adequada do poder público? Precisamos cuidar do nosso bem mais precioso. Acesse o site da FASE e conheça alternativas para a proteção das águas e promoção da justiça ambiental.